Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje está fazendo a leitura em Gênesis, capítulo 22, versículos 1 e 2. Deus prova Abraão. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, ele disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai ter a terra de Moriá, oferecê-lo ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Amém? Amém, irmãos? Irmãos, a paz. Nós estamos vivendo esses dias e muita gente tem falado a respeito da curva da pandemia e fala quando é que ela vai atingir o pico, o topo do monte, ali, o topo da curva, ou não. Por isso, essa é a nossa meditação hoje, no topo do monte, subindo ao topo do monte. Esse sermão está baseado justamente na história de Abraão, uma das mais lindas histórias que nós temos na palavra de Deus. Quando Deus coloca à prova a Abraão, Deus chama Abraão e diz: olha, Abraão, toma o teu filho, que você ama, e ofereça-o em sacrifício no monte da terra de Moriá, que eu te mostrarei. E Abraão se dispôs a fazer isso. E ele subiu o monte. E lá no cume, no topo do monte, ele vai mostrar a sua fidelidade para com Deus. É interessante que naquele monte, o Monte Moriá, Deus, tempos depois, iria mandar Salomão edificar a sua casa ou o templo naquele lugar. Por que Deus quis fazer isso? Por que o templo de Jerusalém foi edificado no Monte Moriá? Para mostrar ao povo de Israel que assim como Abraão foi provado, assim como Abraão demonstrou grande fé, todas as vezes que o povo subia até o templo para adorar, para servir a Deus, o povo lembrava-se de Abraão, porque o exemplo de Abraão é o exemplo para todos os judeus, pois Abraão é o pai da fé. E é também exemplo para nós cristãos. Hoje nós não temos mais o templo de Jerusalém, que foi destruído pouco depois da ressurreição de Cristo. Há apenas o Muro das Lamentações. Todavia, há igrejas em todos os lugares da terra onde o Senhor é adorado. Hoje nós, por causa dessa pandemia, não podemos ir à igreja, mas temos a igreja nos nossos lares, temos o nosso corpo que é templo do Espírito Santo. E o mesmo propósito que moveu Abraão a oferecer o seu filho em sacrifício, é também o mesmo propósito que o povo de Deus tinha ao adorar a Deus no templo, e é o propósito que nós devemos ter nos nossos dias. E é assim que nós temos que entender a história de Abraão, não como um ato ou uma atitude isolada, mas um exemplo para todos nós. Por isso, eu convido você a subir e chegar ao topo do monte. Por que devemos subir ao topo do monte? Vamos acompanhar a história de Abraão. Primeiro, Deus manda Abraão subir ao topo do monte para mostrar que ele precisava ser provado. Olha como o texto de Gênesis 22 se inicia. Deus pôs à prova a Abraão. Sim, Abraão subiu ao cume do monte para ser provado. E nós estamos também vivendo dias de adversidades, dias difíceis, dias de prova. Abraão teve ali a sua maior prova. E nós também, provavelmente, estamos vivendo a situação mais difícil das nossas vidas. Porque muitas vezes você fala: eu sirvo a Deus, eu vou à igreja, eu não vou ser provado, eu não vou passar dificuldades. Pelo contrário, Deus põe à prova àqueles que o servem,
como fez com Abraão, e ele faz comigo e faz com você. E até mesmo Deus coloca à prova aqueles que são fiéis. Há um texto da palavra de Deus que Deus não coloca sobre nós uma aprovação além da nossa força. E se a aprovação é grande, significa que somos fortes. Porque se a pessoa se mostra fraca no dia da angústia, a sua força é pouca. Sim, devemos subir ao topo do monte para sermos provados por Deus. Será que você tem sido provado por Deus? E como é a sua atitude diante de Deus na hora da aprovação, na hora da adversidade? Abraão subiu ao topo do monte. E ele subiu ao topo do monte com o propósito de adorar ao Senhor. Ele foi provado por Deus naquele monte Moriá. Mas quando ele sobe ao monte, atendendo à determinação de Deus, ele sobe com o propósito de adorar. É o que nós vemos no versículo 5, quando ele fala com os seus subalternos, os seus empregados, dizendo: olha, eu vou subir com o menino e depois nós vamos voltar, depois de ter adorado a Deus. Sim. Com que propósito nós subimos ao topo do monte? Com que propósito nós cultuamos ao Senhor? Para adorá-lo. Porque só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Só o Senhor é digno de adoração. Todo culto sincero e verdadeiro ao Senhor tem que ser centralizado no ser magnífico de Deus e não no homem. Porque todas as nossas atitudes têm que ser assim. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. A nossa vida, que tem que ser uma vida de constante adoração ao Senhor, tem que ser com esse único propósito: servir e adorar a Deus. Nos nossos louvores, nas nossas orações, lendo a palavra, meditando nela e também fazendo o que nos cabe na vida secular. E devemos adorar ao Senhor mesmo no meio da crise, mesmo no meio da provação. Abraão estava passando pela maior prova da sua vida. Todavia, ele não deixou de adorar a Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos em tudo dar graças, porque essa é a vontade de Deus. Louvar, adorar a Deus em momentos de prosperidade é muito fácil, difícil em horas como essa, horas de adversidades. Sim, Abraão subiu ao topo do monte. O que ele foi fazer no topo do monte? Ao subir ao topo do monte, Abraão revela a todos a sua fé no Deus provedor. Quando nós olhamos para aquele homem que toma o seu único filho, o filho da promessa, e se dispõe a oferecer esse filho a Deus, ele estava sendo provado, verdade, mas aqui ele vai revelar uma grande fé, a fé no Deus provedor. Quando o menino olha para o pai, olha para a lenha, olha para o fogo, ele nota algo estranho. E ele pergunta para o pai: pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, aonde está o cordeiro para o holocausto? E olha a resposta de Abraão: Deus proverá, em hebraico, Jeová Jiré. Deus vai antever, Deus vai prever, Deus vai prover, Deus vai providenciar. Abraão sabia que Deus iria fazer naquele momento. E ele não sabia o que iria acontecer, mas ele sabia que Deus haveria de prover. E ele confiou na providência de Deus. Olha como ele diz: nós vamos subir e depois nós vamos descer. Ele não sabia. Mas há um texto do livro de Hebreus que vai dizer que Abraão viveu pela fé. E a palavra de Deus vai dizer que mesmo que Abraão descesse o cutelo para imolar o seu filho, mesmo que ele ateasse fogo no corpo do filho imolado, ele acreditava que Deus das cinzas poderia fazer o seu filho ressuscitar. Essa era a fé que Abraão tinha. Fé no Deus provedor.
Não vamos entrar em muitos detalhes porque você conhece a história. Mas eu gostaria de deixar aqui a você essa lição. Você que sobe ao topo do monte, você que vai adorar a Deus e servi-lo. Como anda a sua fé? Abraão creu no Deus provedor. É certo que nós estamos vivendo dias difíceis, dias de grande adversidade, mas sabemos que Deus proverá. Eu não sei quando Deus colocará fim a essa pandemia. Eu não sei quando Deus vai providenciar a cura para esse mal. Eu não sei até quando nós vamos passar por essa adversidade, mas eu sei que Deus vai prover. Nada vai faltar a nós, porque o Deus provedor vai suprir cada uma das nossas necessidades, pois Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Tenha a mesma fé que Abraão teve, a fé no Deus provedor. Ele não sabia o que ia acontecer, mas ele sabia que Deus era fiel para cumprir as suas promessas. Ele sabia que Deus não mente e Deus não muda. Viva pela fé. Confie no Deus provedor. Por que Abraão subiu ao topo do monte? Abraão sobe ao topo do monte para ensinar o teu filho a respeito desse Deus verdadeiro. Observe bem a história de Abraão, o pai e o filho. Abraão e Isaque. Abraão, quando sobe para aquele monte, ele sobe junto com o filho. Ele ensina o teu filho as verdades. Ele mostra com a sua própria vida o que é ter fé no Deus provedor. Tanto é verdade que o Deus que outrora era Deus de Abraão passa a ser também o Deus de Isaque. E depois, o Deus de Jacó. Esse é o nosso Deus, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas Abraão passa para o seu filho a sua fé, que vai passar para o filho, no caso, o neto de Abraão, Jacó, a mesma fé. Por isso nós devemos confiar nesse Deus provedor, nesse Deus magnífico, nesse Deus maravilhoso, e darmos testemunho aos nossos filhos e mostrarmos aos nossos filhos a nossa fé, a razão da nossa esperança. Não é o que a palavra de Deus diz? Ouve, ó Israel, porque há um único Deus, e falarás isso aos seus filhos, ao levantar, ao deitar-se, andando pelo caminho. E foi o que Abraão fez. Abraão aqui dá um exemplo de fé ao seu próprio filho. E quando o povo de Deus subia até o templo para adorar, eles iam com toda a família, o pai, a mãe, os filhos, e desde já o judeuzinho aprendia a confiança e a fé no Deus verdadeiro, e assim nós devemos fazer. Por isso você deve subir ao topo do monte, para mostrar aos seus filhos a fé genuína e a fé verdadeira. Caminhando um pouco mais, nós podemos ver por que Abraão subiu ao topo do monte. Abraão subiu ao topo do monte para ver o cordeiro preso entre os arbustos. Quando nós observamos essa história, nós vemos que Abraão chega ao topo do monte, ele edifica aquele altar, ele amarra o seu filho no mesmo altar, e antes dele descer o cutelo que já estava erguido para sacrificar o seu filho, atendendo o pedido de Deus, uma voz brada do céu, e essa voz era a voz de Deus, e diz: Abraão, não faça isso. Você cumpriu o seu papel. Você foi provado e aprovado. E Abraão sentiu-se aliviado. Mais do que isso, ele viu ao lado um cordeiro preso entre os arbustos, lá no topo do monte. Porque Deus nos faz subir ao topo do monte? Para nós visualizarmos, termos a visão do cordeiro preso entre os arbustos. Aquele cordeiro foi sacrificado no lugar de Isaque, no lugar do filho de Abraão. O filho de Abraão foi substituído pelo cordeiro. O cordeiro foi o substituto de Isaque. O que eu quero dizer com isso? É no topo do monte, é quando subimos para adorar a Deus, é quando cremos nesse Deus provedor, é que nós vemos também a mesma visão que Abraão teve. E qual é a visão que devemos ter? Devemos ter a visão do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, o nosso Salvador, aquele que morreu na cruz, aquele que foi pendurado no madeiro,
para nos redimir de todo o pecado e nos salvar da morte, da condenação eterna e nos conduzir em segurança para a vida eterna, para a nova Canaã. É essa visão que nós devemos ter. Por isso, certamente, aquele que não poupou seu único filho, antes o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as outras coisas? Como diz Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 32? Sim, nós olhamos para a história de Abraão e vemos o Cordeiro de Deus preso entre os arbustos. Ele morreu por mim, ele morreu por você. Nós fomos substituídos por Cristo. Cristo é o nosso mediador. Cristo é o nosso redentor. Cristo morreu a nossa morte, pagou o preço da nossa iniquidade para sermos salvos. E da mesma maneira que Isaac subiu para ser sacrificado e desceu vivo, porque o Cordeiro morreu no lugar dele, Jesus Cristo morreu no nosso lugar. E quando nós nos apresentarmos diante de Deus, no momento depois da nossa morte, ou após a volta gloriosa do Senhor Jesus, quando se dará o juízo final, nós estaremos livres da condenação, porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa visão que você deve ter, a visão do cordeiro preso entre os arbustos. Abraão subiu ao topo do monte, para ver o quanto Deus é fiel em suas promessas. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão creu em Deus e não se decepcionou, porque Deus lá no monte mostrou a ele o quanto ele era fiel. Abraão foi fiel a Deus, Deus jamais deixou de ser fiel a Abraão. Deus fez a promessa e ele foi poderoso para cumpri-la. Qual era a promessa? A promessa de que da descendência de Abraão sairia a nação, o povo de Deus, a saber, o povo de Israel. Através de quem? Da semente de Isaac. E Deus cumpriu essa promessa. Hoje, a nação de Israel é uma das mais poderosas da terra. Hoje, o povo de Deus é um povo forte e ativo. Deus foi fiel. E da mesma forma, gostaria de dizer a você, você pode passar o que for, você pode atravessar o vale da sombra da morte, mas se você subir ao topo do monte, você vai ver que o Senhor, que esteve com você no vale, vai estar com você também na montanha, porque Ele é fiel em cumprir todas as suas promessas. É isso que você tem que observar e ver no topo do monte. Finalmente, foi no topo do monte que Deus fez de Abraão um vencedor. Que história maravilhosa! A história de Abraão. A história de Abraão foi a história de um homem vitorioso. Abraão foi um homem bem-sucedido em todos os aspectos. Foi próspero, teve uma família abençoada, e ali, no topo do monte, ao descer, Deus mostrou a ele o quanto ele era fiel e que valia a pena servir esse Deus maravilhoso. Que a história de Abraão possa ser também a sua história, a história de um vencedor. Você quer ser um vencedor? Então suba ao topo do monte. Suba ao topo do monte para vencer as provações. Suba ao topo do monte para adorar a Deus. Suba ao topo do monte crendo no Deus provedor. E ensine os teus filhos o caminho do topo do monte. E ali você verá o cordeiro preso entre os arbustos para te livrar de todo o mal. E você, no topo do monte, crerá no Deus que é fiel em cumprir as suas promessas e fazer de você mais que vencedor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós.